eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora mais uma aula do segundo ano. Essa aula é bastante importante porque é a nossa aula de revisão, ou seja, nós vamos corrigir hoje nossas revisões. E também algumas páginas, aquelas páginas que a tia encaminhou para vocês de atividade para casa, lá do livro, nós também vamos corrigir hoje nessa aula, tá bom? Então, você pode pegar o seu livro e já abrir na unidade 4, que é a unidade que vai falar sobre linhas e formas, que é basicamente a nossa revisão de hoje, tudo bem? Então, abra lá na unidade 4, capítulo 1, a tia vai dar um tempinho para você abrir e acompanhar junto comigo. Além disso, pega a sua revisão impressa e coloca aí do seu lado. Se você já tiver respondido ela, confere se está tudo certinho. E se você ainda não respondeu, a hora de responder é agora, tá bom? Não perca tempo. Tem que estudar, nossas provas estão chegando e vocês precisam tirar as notas bem altas para que a tia fique feliz e vocês também, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Primeiro, a tia vai corrigir as atividades, atividade de revisão. Depois, a gente vai corrigir página por página do livro. Então, eu vou dizendo a página, vou espelhar para vocês aqui a página do livro e a gente vai comentar as questões, porque as questões elas são pessoais, porém, a tia vai responder com vocês para que caso alguém tenha dúvida ou alguém tenha respondido alguma coisa que não tenha tanto a ver e achou que estava assim, estava certo, aí a hora de revisar o conteúdo com as atividades vai ser agora, tá bom? Então, bastante atenção. Nós vamos começar com a primeira questão da revisão de vocês, onde tem aí esse seguinte quadro, né? Ele vai pedir que você preencha esse quadro seguindo a sequência e o formato dessas linhas. Vamos lá, só para revisar, nós vamos verificar com vocês quais são os formatos das linhas, né? Lembrando que a linha ela já começou aqui, você tem que finalizar até ela encontrar aquela outra linha vertical ali, tá bom? Enquanto não chegar lá, você não fez. Ah, tia, eu posso usar uma régua? Não, não pode. Você vai ter que fazer o mais reto possível, tudo bem? Aí, a primeira aqui, nós temos a número 1, que é uma linha reta no formato horizontal. Ela vai até a outra ponta, que você vai completar na sua casa. A linha 2 é uma linha ondulada. Aí ela vai ondulada até chegar a outra linha ali do outro lado. Essa linha aqui é a linha zigue-zague ou linha quebrada. Ela faz o formato de zigue-zague e também ela tem um formato de linha quebrada, porque toda vez que ela chega em algum local, ela quebra e desce. Aí, quando ela chega no local mais baixo, ela quebra e sobe. Então, há uma quebra, não é uma linha reta. É como se você tivesse pegado um macarrão e, ao invés de ele ficar retinho, você quebrasse ele várias vezes, tá? Essa é basicamente a lógica da linha quebrada. Aqui também nós temos uma linha quebrada, porém, o formato dela não é mais em zigue-zague, né? É um formato reto. Então, ele vem no formato horizontal, sobe vertical, aí vai de novo horizontal, desce vertical, continua horizontal, sobe vertical e vai na horizontal. Também é uma linha quebrada, porque não é uma linha reta, ela tem toda uma quebra no seu percurso. Ela não é reta e nem muito menos curva ou outro tipo de linha, tá? Aqui nós temos a linha 5, que é uma linha curva. Ela tem várias curvinhas, parece um pouco, quem tem cabelo cacheado, parece um pouco com a lógica do cabelo cacheado, tá? Essa linha aqui, curva. Aqui nós temos outra linha curva, porém o formato dela, ao invés de ser um formato redondinho, circular, ela tem um formato triangular, também há essa possibilidade. E aqui nós temos a linha 7, que está em formato espiral. O formato espiral dela está quadrado, né? Mas ainda assim as linhas percorrem esse percurso de espiral. E a 8, a linha em espiral tradicional. Então, você vai pegar e vai ligar essas linhas, continuar o trajeto dela até o outro lado. Não esqueça, preencha tudo bonitinho para você gravar quais são os tipos de linha. Então, vamos lá para a próxima questão. Eu tenho certeza que essa questão foi bastante fácil. A tia só está respondendo mesmo para poder ajudar vocês a tirarem um pouquinho dessa preguiça, talvez, de quem já esqueceu a revisão de lado ou não respondeu ainda, tá? Não pode deixar de responder. Aqui também a segunda questão vai pedir que você preencha uma sequência e um modelo de linhas, só que aqui já é diferente. Aqui você vai pegar o sentido em que essas linhas estão. Veja que cada retângulo desse, cada forma dessa,
tem um estilo, um formato de linha, e ele tem também uma direção. Tia, que direção é essa? Olha essa setinha aqui, ó. Ela está dando o quê? A direção do formato dessas linhas. Ou seja, quando eu for fazer o preenchimento desse quadro aqui, eu tenho que entender que a linha ela é reta, ó, inclinada, mas eu tenho esse sentido, começar aqui da parte de cima até encontrar essa parte de baixo, tá? Nesse sentido. E aqui também nós temos a linha curva e o sentido dela, ó, de cima para baixo. Então, você vai preencher até o final de cima para baixo. Aqui, essa linha quebrada, né? Que você pode dizer também que é duas linhas retas. É a mesma coisa da casa, só que ao invés de ela estar em pé, ela está deitada. Aqui também tem um sentido para você seguir, ó. Então, você vai seguir. Tem gente que, por ansiedade, né, rapidez em terminar a revisão, vai acabar fazendo o quê? Acaba pegando, começando lá do final, ou então começa a colocar uma linha na mesma distância aqui, bem direitinho, quando chega lá no final, tem uma linha aqui, outra linha lá no Japão. Não pode, tá? Tem que seguir, além desse formato, desse sentido, tem que seguir também o formato, tá? O modelo, ou seja, o espaço entre uma linha e outra tem que ser igual, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção para não errar nisso daí. É uma maneira de você treinar em casa e exercitar o seu conhecimento sobre linhas. Aqui nós temos as linhas retas, inclinadas, curvas e retas no formato, né, de pirâmide, ou também pode ser a linha quebrada. A terceira vai pedir que você decore uma camisa. Depois desse quadro aqui, na atividade de vocês, vai ter uma camiseta, né? Formatinho para você decorar. Só que aqui nós temos vários tipos de linha. Olha só. Linha reta horizontal, linha inclinada, linha vertical, linha curva, linha quebrada, linha ondulada e linha espiral. Só que a questão, ela pede que você preencha e decore a camisa apenas com linhas onduladas, retas e quebradas, tá? Você não pode pegar qualquer linha daqui, não. Você tem que procurar qual é a ondulada, a reta e a quebrada. Então, no caso, você vai observar a ondulada. Ó, o formato da ondulada, você já sabe que vai utilizar as retas. A reta você pode utilizar horizontal, inclinada, vertical, né? Qualquer um dos sentidos. E as quebradas, ó, em zigue-zague. Sabendo agora quais são as três linhas, os três tipos de linhas que você vai utilizar na sua camiseta para decorar, aí você vai para a próxima questão onde tem a camiseta. Aí você vai desenhar os detalhes, ondulados, retos e de linhas quebradas. Ah, tia, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Você pode fazer apenas os desenhos, depois pintar, deixar uma camiseta bem colorida, bem praiana, aí vai depender de vocês. Só que a questão solicita os três tipos de linha. Então, você não pode pegar e colocar aqui somente linhas onduladas. E também não pode fazer o preenchimento com linhas em espiral, porque a tia não solicitou na questão linhas em espiral. Essa questão quer que você preencha e decore essa camisa apenas com linhas onduladas, retas e quebradas. As demais não foram solicitadas, tá bom? Então, não esquecer disso na hora de responder, porque senão você vai utilizar todas as linhas ou vai utilizar só um tipo de linha e a questão vai estar incorreta. E se na prova aparecer uma questão parecida, você vai acabar errando do mesmo modo, tudo bem? Muita atenção. A quarta questão diz assim: cubra as linhas abaixo de acordo com a legenda. Que legenda é essa? Bem aqui, ó, do lado, e na atividade de vocês também vai ter um quadrado sobre essas legendas, né? Então, aqui nós temos vários tipos de linha. Elas estão numa linha bem fraquinha, que é para você cobrir. Você pode cobrir com um pincel hidrocor, aquele que você faz o contorno das coisas, ou você pode cobrir mesmo com lápis de cor, giz de cera. Tanto faz, contanto que você cubra corretamente. Aqui nós temos basicamente a legenda, né? Azul, eu vou pintar as linhas retas de azul. Laranja, eu vou pintar as linhas curvas de laranja. Amarelo, eu vou pintar as linhas onduladas de amarelo. Verde, eu vou pintar as linhas quebradas de verde. E vermelho, eu vou pintar as linhas em espiral. Tia, como é que é isso? Eu não entendi. Vamos pegar essa primeira figura aqui. Parece um pouco um quadrado, só que ele está um pouco esticado, né? É um outro formato geométrico. Aí, esse primeiro formato, você vai observar que linhas que tem nesse formato. Quais foram as linhas utilizadas para fazer essa forma? Aí você vai associar, não, são linhas retas. Mesmo que sejam linhas retas em formatos diferentes, não apenas reta horizontal ou reta vertical, como ela é reta, você vai observar aqui, ó, azul. Então, eu vou pintar toda essa forma, ou seja, eu vou contornar essa forma, cobrir essa forma com a cor azul. Pronto.
Ah, tia, e agora eu tenho uma dúvida, porque tem uma forma que está com dois, né? Com dois tipos de linha, e eu não sei como é que eu vou fazer. Nesse caso aqui, dessa forma, é um círculo, e dentro desse círculo tem um outro formato de linha. O círculo, você pode citar que ele é um formato circular, né? Ele tem uma linha curva fechada, tá? Nós temos as linhas curvas abertas e as linhas curvas fechadas. As linhas curvas fechadas, no caso do círculo, formam, né, o formato circular. Se você quebrar o círculo no meio, fica duas linhas, né? Duas linhas curvas. Nesse caso aqui, você vai colocar esse formato de fora, que é um formato circular curvo, você vai observar que a linha curva é laranja. Então, você vai cobrir esse círculo de laranja. E dentro, que parece assim um ovo rachado, não é isso? Você vai fazer o quê? Vai observar qual tipo de linha. Será se é ondulada? Será se é tracejada? Não, né? É uma linha quebrada. Aí eu procuro aqui, eita, cadê a linha quebrada? Opa, verde. Então, eu pinto fora. Eu vou pintar de laranja e dentro eu vou pintar de verde, né? Vou cobrir essa linha com verde. Aí você já vai estar ciente. E aí, por diante, ó. Aqui nós temos também uma linha soltinha. Essa linha aqui vertical, você vai pintar de azul também. Aí nós temos aqui, ó, o mesmo sentido. Esse formato aí, que ele tem um formato curvo, e embaixo ele tem um formato de linha reta. Embaixo, onde tem linha reta, você vai pintar de azul. Em cima, no formato curvo, você vai pintar de laranja. Então, é só observar onde começa e termina a linha. Mesmo que tenha dois tipos de linhas diferentes, você vai poder utilizar, vai poder cobrir nessa imagem os tipos de linhas diferentes. Ó. Linha em espiral não vai ter dúvida, né? Vai pintar de vermelho. Ali, ó, aquela que forma o formato do infinito, é uma linha curva. Ó. Até o sentido dela, ó, parece aquelas curvas que você faz quando está indo para viagem, não é isso? Ó, só imaginar como ela é curva. E ali do canto, ó, que parece uma escadinha, parece assim um banquinho, que é uma linha que você pode colocar tanto como reta, como também é uma linha quebrada, né? Então, você vai decidir se você vai colocar linha reta ou linha quebrada. Ela está mais associada a uma linha quebrada, né? Aquele sentido. Ela vem no sentido horizontal, aí quebra sentido vertical, quebra sentido horizontal, quebra sentido vertical, quebra sentido horizontal. Então, você vai colocar verde, que é o que mais se enquadra, embora ela seja feita de linhas retas. Aí nós temos ali também aquele formato que parece uma gosma, né? Parece uma slime espalhada na mesa. Pois é, basicamente o formato, aquele formato ali, é um formato curvo, e essa parte aqui de baixo é um formato reto. Então, é só você ver qual é o formato das linhas e observar aqui, ó, na legenda, para cobrir corretamente. Parece assim, um pouco difícil, mas não é, tá? Só precisa ter atenção. Aí nós temos uma coisa na revisão de vocês, que a tia acabou engolindo uma questão, ó. Então, vai passar, e quem prestou bastante atenção, vai perceber que a tia passou da 4 para 6. Foi só um errinho na hora da edição da revisão, tá bom? Mas vamos continuar a correção. A próxima questão da revisão de vocês é essa. Ela pede para você observar essa obra é do Wassily Kandinsky, que é um artista que trabalha com obras abstratas, né? Ou seja, pinturas em que eu não consigo observar nada da realidade, não representa uma imagem real, só representa linhas, cores e formas. Aí a questão pede para você observar essa imagem e depois, em seguida, citar quais são as formas geométricas que ele utilizou para fazer essa obra de arte, tá? Formas geométricas, você não vai procurar linhas agora, somente formas geométricas. Aí você vai analisar comigo aqui, nós temos esse quadro, ele é bastante colorido, e dá para você ressaltar quais são as principais formas geométricas. Então, você vai analisar, ó, o Sol, que parece um Sol, né, representação do Sol, esse círculo amarelo aqui, ele tem um formato circular, obviamente. Aqui atrás tem uma figura circular também azul. Ó, esse círculo em preto, esse círculo aqui em vermelho e preto. Aí nós temos essa parte aqui, que tem um retângulo, um círculo, um retângulo. Retângulo aqui, retângulo, quadrado, quadrado. Ó, triângulo. Outro quadrado, um triângulo, vários quadradinhos. Ó, parece aquele cubo mágico. Aqui, ó, dos dois partes, são vários quadrados. Aí você observa, existem várias formas. As principais quais são? Anotem aí quem não respondeu ainda. Forma circular, ou seja, círculo, retângulo, quadrado e triângulo, que são as 4 formas básicas, né? Nós temos o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. Aí você pode anotar aí, ou então colocar em cima da própria questão mesmo, né? Circular aqui e colocar círculo.
circular e colocar retângulo? Vai depender de você, tá? Não esqueça de analisar todas. Tia, tem outras formas geométricas aqui? Tem outros formatos geométricos. Mas os que mais aparecem são esses, né? E também nós temos várias linhas nas obras do Kandinsky, como vocês podem observar aqui, ó. Vários formatos de linhas. Se a gente fosse analisar também por esse lado das linhas, ia ter bastante linhas para analisar, tá? Então, aqui a questão pede apenas formas geométricas. Essa questão aqui pede que você pinte. Olha que legal, pintar esse leão aí muito bonito. E depois você vai citar quais são as linhas presentes na representação desse desenho. Nós temos um tipo bem evidente de linhas nesse desenho. Mas você vai pintar esse leão muito bonito, colorido, da cor que você quiser, e você vai observar. Analisando depois, você vai entender que o leão ele é quase totalmente formado por linhas curvas. Como, tia? Ó, aqui, ó, os pelos, né, que nós temos da juba do leão, ela tem esse formato que curvas, ó. Ó, várias curvas. Você pode dizer também que é um formato ondulado, ó, porque ele também tem esse formato solto. Vamos dizer que é um formato ondulado. A orelhinha dele curva, o formato do rosto, ó, do leão curvo, os olhos também curvo. Nós temos o círculo do olho, não é isso? Mas aí que não vai ser mais linhas, vai ser, no caso, formas. Aí que nós temos a boca, o formato e os pelinhos, né? Aquele famoso bigode do leão, que também tem nos gatinhos. Pois é, ele está representado aqui como se fosse esses pontinhos dos pelinhos do bigode do leão, como se fossem linhas pontilhadas, ó. Você vai observar que são linhas pontilhadas. Então, na totalidade, vão ter linhas onduladas, curvas e pontilhadas. 3 tipos de linha. Ok? Então, o desenho do leão tem linhas onduladas na juba, no formato do rosto, linhas curvas, e aqui no bigode dele, linhas pontilhadas. 8ª questão. Olha, o texto parece ser bem grande, né, da 8ª questão, mas a resposta, ó, muito fácil. Existem três formas básicas: o quadrado, o círculo, o triângulo, o equilátero, cada um com suas características específicas. E a cada um é atribuído uma grande quantidade de significados. Alguns por associação, outros por nossas próprias percepções psicológicas e fisiológicas. A forma é um elemento da arte que dá a base a toda a representação artística e, a partir dela, podemos realizar muitos desenhos diferentes. Observe o passo a passo dos desenhos abaixo e depois repita com outro animal de sua preferência. Nós temos aqui o exemplo, né? Gato, cachorro, leão e coelho. A imagem que foi para vocês de casa foi o exemplo do leão. Aqui é aquele mesmo papo que a tia falou para vocês lá na aula, que a gente teve nas semanas anteriores, sobre a questão de as formas, né? As formas, elas vão dar aquele formato para o desenho. Então, todas as vezes que eu observo um desenho, aquele desenho ele vem de uma forma geométrica. E aqui nós temos a prova disso, ó. Vocês vão ter, ó, o formato do quadrado, triângulo e o círculo, e todos eles conseguem formar uma imagem de um bichinho. Aqui, no caso, é o leão. Você pode fazer de um gato, de um cachorro, ou de outro animal, o urso, que você quiser, tá? Contanto que você siga o passo a passo. E, no final, o que era um quadrado se transformou em um leão, o que era um triângulo se transformou no leão, e o que era um círculo se transformou também num leão. Ele só tem formatos de rosto diferentes. E aqui você tem um espaço na sua revisão para repetir esse processo. O passo a passo, no final, você pintar tudo direitinho. Então, aí o animal que você vai utilizar fica a seu critério, tá? Não é necessário ser o leão, mas se você se sentir mais confortável em fazer o leão, ok. Não esquecer de pintar esse leão para ficar muito bonito e evidente no final, tá bom? Agora, nós vamos para a 9ª questão. Essa 9ª questão também é muito fácil, tá? Cria um desenho a partir de formas geométricas simples, ou seja, mais uma vez, aquelas formas geométricas bem simples, quadrado, círculo e triângulo. Nem coloquei o retângulo, ó, só para facilitar a vida de vocês. Aqui nós já temos um exemplo. A tia quer que você tenha criatividade e que você crie um outro desenho, tá bom? Nós temos vários desenhos. Lembrem também na aula da gente, quando a gente fez lá os desenhos, que tinham vários desenhos que vocês fizeram com várias formas geométricas. Então, não precisa copiar esse desenho aqui. Ele é só um exemplo, tá?
Aí nós temos o Sol e uma casa, toda com formatos geométricos, né? Aí, no caso, você vai colocar aqui, vai criar um outro desenho. Pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser um robô, pode ser um castelo. Você vai criar qualquer desenho, mas você vai fazer como? Você vai fazer esse desenho com as 3 formas geométricas que estão aqui, ó. Quadrado, círculo e triângulo. Somente essas 3. Não é difícil, é muito fácil, muito rápido. Não precisa você decorar, você faz que nem está aqui, ó. É como se você estivesse montando só uma pecinha daquele joguinho de madeira que algumas pessoas têm em casa, que você só monta e cria um formatinho de casa e outras coisas. Muito simples, é só montar os formatos, desenhar os formatos no desenho que você quiser, na figura que você quiser. E aí nós estamos chegando agora na 10ª questão, última questão. Ei! Preencha cada quadrado abaixo com um tipo de linha diferente. Eita, tia, mas agora eu não lembro mais os tipos de linha. Aqui só são 4, né? Existem vários tipos de linha. Vamos pegar, então, as linhas mais simples. Quais são? Linhas retas, não é? Então, você vai escolher qual o sentido da linha reta que você vai utilizar, se é horizontal, se é vertical, se é inclinada, e você vai preencher, né? Colocar essa linha aqui. Tem gente que eu já observei que vai fazer assim, ó, vai ter uma preguicinha daquelas boas, e na hora de colocar, de preencher esse quadro, vai fazer o quê? Vai colocar só uma linha bem aqui no meio. Quando a questão pede para você preencher, você tem que colocar por completo. Se eu pedisse assim, coloque uma linha em cada quadrado, você ia colocar só uma linha, mas preencher, você tem que preencher esse espaço em branco inteiro, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó, linhas retas. Aí, em seguida, vamos pegar outra linha. Linha ondulada, né? Formatinho lá das ondas do mar. Aí você vai pegar, ó, linhas onduladas. Até fechar o quadradinho todo. A próxima ali, vamos supor, linha quebrada. Vamos fingir que estão fazendo várias graminhas. Então, você vai fazer ali. E no final, vamos fazer uma linha bem fácil, linha espiral. E você pega assim, ó, só o formato, ó, para colocar só uma linha grandona em espiral. Pronto. Daí você já fechou seus 4 quadradinhos aí da questão e já finalizou a sua revisão, ó, com sucesso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, revisado e estudem bastante para a prova. Agora eu peço que você pegue seu livrinho de artes aí na página 79, na página 86, 87, 89 e 91. Como eu falei para vocês, são questões pessoais, mas a tia vai aqui mostrar para vocês um pouco sobre essas questões, tá? Enquanto eu abro aqui, você tem um tempo de pegar o seu... Ó, página 79. A tia espelhou aqui o livro, né? Está igualzinho como está o livro de vocês, só que aqui é o livro digital, tá? Para facilitar a observação de vocês em relação à atividade. Essa primeira atividade aqui, ela é relacionada à primeira imagem da unidade, que é essa imagem aqui, ó, da obra da Tarsila do Amaral. E aqui nós temos essa obra e a questão pede para que a gente analise as questões, né? Pede para a gente analisar essas obras, essa obra aqui, em suas linhas, suas sensações e tudo mais. Então, a unidade tem a abertura com essa imagem aqui, você já deve ter visto ela no livro, no seu livro. E as questões são as seguintes, ó. A primeira questão sobre aquela imagem ali pergunta assim: a obra que está na abertura desse capítulo é da pintora brasileira Tarsila do Amaral, né? Nós sabemos isso. Aquela obra se chama Paisagem Rural e ela retrata um lugar de campo. A questão pergunta o seguinte: quais são quais sensações, o conjunto de linhas que compõem a obra transmite para você? Ou seja, qual a sensação que você sente ao observar aquela obra da Tarsila do Amaral que eu acabei de mostrar? Você se sente feliz? Você se sente animado? É interessante? Você acha legal? Você vai colocar, né? Ah, eu acho interessante, eu acho legal, eu gostei muito. A questão 2, você conhece outro tipo de linha que não foi apresentado? Aí é uma questão sua, né? Se você conhecer todos os tipos de linha, você observou todos os tipos de linha na imagem. Se você não conhece algum deles, você vai colocar: ah, eu não conhecia a linha tal, que ela usou no desenho dela. Aí fica com seu critério também. A terceira questão diz assim: a linha que você desenhou na atividade anterior causa que tipo de sensação? Ou seja, essa linha que você observou que você não conhecia, se é que você não conhecia alguma linha lá da imagem, ela te trouxe alguma sensação?
É a sensação de animação, de agitação, de calmaria? Essa sensação foi transmitida para você? Sim ou não? Se sim, qual imagem, qual sensação, né? A quarta questão é muito legal, ó. Você vai só completar esse desenho aqui de linhas, ó. Você vai completar do jeito que você quiser, você vai colocar um cachorro, um gato, uma flor, uma casa, e depois você vai pintar. Muito, 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 muito fácil. Então, essa aí é a primeira atividade da página 79, e agora nós vamos para a da página 86, não é isso? Vamos lá para a da página 86. Acho que é esta aqui. Pronto. Essa aqui, a atividade da página 86, ela vai se referir sobre uma obra, que basicamente é a obra do Paul Klee, que é o Castelo. Ó, o Castelo e o Sol. Aí nós temos aqui essa obra que tem vários formatinhos geométricos. Ó. Se você analisar, vai ter um Sol aqui, ó, e vai ter embaixo todo o formato de castelo com formas geométricas diferentes. A pergunta dessa atividade diz o seguinte: quais figuras geométricas você reconhece nessa obra? Aí você volta aqui na obra e analisa, que nem a gente fez aqui na revisão. Ó. Círculo, vários retângulos, quadrados, triângulos, tá? Então, aí você já conseguiu responder essa questão normalmente. Aí você anotou, a segunda questão diz para você fazer quais são as cores que você reconhece. Ó, muito simples, né? Quais são as cores? A principal cor aí é o vermelho, né? Tem uma variação muito grande de vermelho, mas nós temos vermelho, amarelo, azul, verde, azul escuro, azul claro, laranja, são várias cores, tá? Você vai observar direitinho e anotar uma por uma, não esqueça. Aí, a obra tem um nome o quê? O Castelo e o Sol. A atividade do livro solicita que você dê um novo título. Aí é seu critério, né? Você vai observar a imagem aqui e você vai dizer, né? Pode ser pôr do sol. No meu caso, eu colocaria pôr do sol. Porque o sol está bem amarelinho, né? E o céu aparenta estar meio avermelhado, parece um entardecer, né? Eu colocaria o pôr do sol. Mas aí vai da sua criatividade. Se você quiser colocar outra coisa, outro nome na obra, a hora é essa, tá? Então, a quarta questão da página 86, ela solicita, 87 no caso, ela solicita que você coloque um título nessa obra. Aí nós temos também uma atividade interessante na página seguinte. Também nós temos essa imagem, ó, que é a mesma obra, só que vocês observaram que essa obra ela está sem formatos, ó, algumas cores desapareceram, como a cor do sol. Aí você vai pintar da maneira que você quiser essas cores aí espalhadas, ok? Então, já fomos aí à página 79, à página 85, a página 86, 87, né? E agora nós vamos para a página 89. Temos aqui essa obra do Kandinsky. Ó. Lembra que eu disse para vocês sobre a obra do Kandinsky? Pois é. Aí, na obra do Kandinsky, você vai analisar a obra dele, ó, primeiro, na página 89, e depois você vai responder essas questões. Aí, a pergunta aqui dessa atividade é: que tipo de linhas e de figura geométrica há na tela de Kandinsky? Aí, você vai colocar um X aqui em tudo que tiver na tela. O que não tiver, você não marca. O que tiver, você vai marcando um X. Então, você vai analisar lá em cima. Tem círculo? Você vai lá em cima e procura. Ah, tem vários círculos. Aí você vai lá, preenche o X no círculo. E assim por diante, tá bom? Aí, aqui a pergunta também é bastante pessoal. Você gostou dessa tela? Aí você vai dizer: eu gostei muito, achei colorida, achei legal. Ou não gostei, não achei interessante. Você tem que dizer sim ou não e explicar a sua resposta, tá? Como está solicitado aí no livro de vocês. A outra questão é: que tal se inspirar em uma música que você gosta para produzir um desenho usando linhas e figuras geométricas? Você vai pegar seu fone de ouvido aí, ou então ouvir qualquer tipo de música, e você vai se inspirar para produzir um desenho com linhas e formas geométricas, tá bom? E aí nós vamos para a última atividade do livro, que é da página 90. 91, no caso, que também é uma obra de outro artista, no caso, esse artista é brasileiro, Dionísio Del Santos, e ele está aqui aparecendo aqui a imagem dele, está observando a obra dele. São vários formatos também, várias linhas, não é, que produzem essa obra dele. Você vai analisar, observar atentamente essa obra dele, ó. É bem grandona, e em seguida você vai responder.
A questão número 1 solicita que você analise quais são as formas geométricas e linhas que você identifica. Do mesmo jeito da obra anterior, você vai observar quais são as linhas e os formatos. Tudo que tiver dentro dessa imagem, você vai lá e você vai marcar um X onde tem essa figura. A segunda questão pede o seguinte: o que o artista retratou na obra com essas figuras e linhas geométricas? Aí você vai analisar. O que ele retratou? Foi uma paisagem? Foi uma pessoa? Você vai tentar observar o que ele retratou aqui nessa imagem. Quando você descobrir, você vai anotar aqui embaixo na questão 2. A questão 3. Essa obra de Dionísio Del Santo também apresenta imagens estilizadas, como a da tela Castelo e Sol, de Paul Klee. O que são imagens estilizadas? São imagens que não aparentam coisas da realidade tal qual elas são. Ou seja, aparece uma imagem um pouco distorcida. A gente chama essa imagem de estilizada. Então, ele pergunta se a obra do Dionísio é igual à do Paul Klee, é estilizada também. Por quê? Porque ela é estilizada, ela tem formato diferente, se ela realmente foge um pouco da realidade, é diferente da retratação da realidade, daquela imagem. Analisando aqui, você vai saber exatamente se essa imagem ela é estilizada ou se não é, se é verdade essa imagem ou se não, se é uma criação do artista. Então, aí nós encerramos a nossa revisão e também a correção das atividades. É muito importante que você faça as atividades do livro, estude bastante a unidade 4 para que você tire notas muito boas na prova. Então, eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.